Eu queria apresentar para vocês, na verdade, o que eu consegui pensar em termos de uma agenda de pesquisa, né, para pensar as questões do mercado de trabalho brasileiras e as questões de políticas públicas voltadas para o mercado de trabalho. Então, são muito mais perguntas e questões que eu acho que podem incentivar vocês a buscarem temas de monografia ou, eventualmente, dissertações, do que propriamente respostas. São questões que eu tenho e eu gostaria de compartilhar essas questões com vocês. Então, assim, só para começar aqui o roteiro, que eu vou falar rapidamente, eu queria falar um pouco sobre a reforma trabalhista brasileira, e aqui um pouco o que eu fiz foi olhar a reforma toda, eu li toda a reforma e tentei sintetizar alguns dos pontos que me pareceram mais preocupantes na reforma. Tem coisas muito interessantes, eu pensava que eu ia achar ruim tudo, dado meu ponto de vista, meu ponto de partida, digamos assim, e acho que a reforma avança em várias coisas, em termos de regulamentação, essa coisa da segurança jurídica é um aspecto importante, mas há pontos que são realmente preocupantes e que eu acho que a gente deve um pouco se concentrar sobre eles. Eu queria botar a reforma trabalhista contra o pano de fundo de uma onda de desregulamentação do mercado de trabalho que aconteceu também nos países avançados, não foi uma coisa brasileira ou latino-americana, isso está acontecendo no mundo todo desde, pelo menos, a década de 90. Então, olhar um pouco uma certa peculiaridade dessa desregulamentação. De novo, eu estou trazendo mais as questões disso do que propriamente a resposta sobre esses problemas, né? Também vou trazer um pouco alguns estudos que foram feitos sobre impactos dessas reformas de desregulamentação do mercado de trabalho, sobretudo em relação à desigualdade. Tá? Que tipo de impacto já se conhece das reformas de desregulamentação do mercado de trabalho sobre a desigualdade? Eu queria comentar uma reforma específica, que é a reforma Hartz, que foi feita na Alemanha, que ela está aparecendo um pouco na imprensa, né, como uma reforma muito bem sucedida, e que a reforma brasileira estaria, de certo modo, inspirada, né, por certos princípios dessa reforma. E aqui eu, na verdade, vou trazer algumas avaliações que questionam um pouco o mito do sucesso dessa reforma. Então, eu acho que é também uma agenda de pesquisa que se abre aqui. E, finalmente, né, se der tempo, provavelmente não, falar da relação do mercado de trabalho com o estado do bem-estar social. Na verdade, tudo isso daqui começa por uma preocupação que eu tenho sobre que tipo de impacto políticas de mercado de trabalho podem exercer sobre justamente os problemas sociais que a política social se volta para compensar, né? Será que as políticas de mercado de trabalho, especialmente a reforma trabalhista, ela está indo na direção de suavizar esses problemas sociais, ou ela pode estar, ao contrário, contribuindo para intensificar esses problemas, e aí a gente teria que pensar na política social também levando em consideração esses problemas adicionais criados eventualmente por uma desregulamentação do mercado de trabalho. Então, sempre interessa olhar, por exemplo, no final, se eu conseguir ter tempo para isso, olhar um trabalho recente que a gente fez agora sobre a evolução do estado do bem-estar social até agora, até o ano de 2014, com os dados que a gente tem da OECD, o que aconteceu em termos da capacidade do estado do bem-estar social exercer um esforço significativo de redistribuição, de modo a compensar o aumento da pobreza de mercado e da desigualdade de mercado, ou seja, a pobreza primária, da renda primária, e a desigualdade da renda primária também. E a gente observou que o esforço do estado de bem-estar social é cada vez maior, mas a capacidade que ele está tendo para compensar, né, o aumento da pobreza de mercado e o aumento da desigualdade de mercado, ela está realmente diminuindo. Então, a gente tem que se preocupar com o que está acontecendo no mercado de trabalho. Bom, então vamos lá falar primeiro sobre a reforma trabalhista, alguns pontos que eu trouxe aqui para a gente refletir. Tá? Então, algumas coisas que aparecem na reforma que preocupam um pouco, né? Por exemplo, a ideia do acordo individual se sobrepor ao acordo mediado pelo sindicato. Isso é uma questão muito importante, que quem já andou lendo aqui o livro do Atkinson, né, sobre desigualdade, vai estar observando a importância que a representação sindical tem para reequilibrar a barganha entre o capital e o trabalho. Tudo bem, há várias críticas que se podem fazer à representação sindical no mundo inteiro, no Brasil em especial.
A gente tem uma densidade sindical muito baixa no Brasil, né? Principalmente são os trabalhadores formais, mesmo assim ela não alcança 20%, né? Acho que teus números confirmam isso. Ela vem declinando, a gente fez um trabalho que mostrou que de 2004 a 2014 ela está caindo, os trabalhadores não conhecem o sindicato, como você mostrou ali os dados. Então, há vários problemas, né, em relação a como essa representação existe hoje, mas quanto à importância da existência de uma representação dos trabalhadores, eu acho que é um consenso, né, praticamente universal de que isso é um fator importante para ajudar a promover equilíbrio na barganha entre capital e trabalho. Então, preocupa um pouco achar que o indivíduo pode ser mais forte do que uma representação coletiva na negociação com os empregadores. Da mesma forma, a ideia do acordado versus o legislado. De algum modo, a legislação ela tem a intenção de proteger a parte mais fraca na negociação salarial, né, e na negociação sobre condições de trabalho. Então, temas como, por exemplo, enquadramento do grau de insalubridade, prorrogação da jornada em ambientes insalubres, sem licença das autoridades competentes no Ministério do Trabalho, eu acho que apontam para uma maior vulnerabilização do trabalhador, que já, por seu lado, não está muito protegido pela sua representação coletiva. Então, são coisas que preocupam. Trabalho insalubre para a mulher, por exemplo, em graus mínimos e médios, isso é literal, está no corpo da reforma. O que seriam esses graus mínimos e médios, né? A gente tem um grau de arbitrariedade aqui bem grande, provavelmente vai ser resolvido muito na relação da barganha que se estabelecerá entre essa trabalhadora e seu empregador. A necessidade dessa mulher apresentar um atestado médico para não exercer trabalho que seja prejudicial à gestação e lactação. Ou seja, mesmo num ambiente muito insalubre, em que o trabalho ela considera que vai prejudicar a sua gestação e lactação, ela é que tem o ônus da prova, né? Ela tem que arranjar uma licença, uma autorização médica para liberá-la desse trabalho. Isso vai ser julgado na relação individual entre ela e o seu empregador. A regulamentação do trabalho autônomo, né, que é uma coisa importante que seja feita, porém, lá no texto está com ou sem exclusividade do vínculo, né, com o empregador, que é todo o problema que a gente tem de se esconder uma relação de emprego, né, por trás, protegida por uma regulamentação desse tipo de trabalho, mesmo que ela seja exclusiva, né, aquele profissional só trabalhe com aquele empregador, de forma contínua ou não. Isso tudo é aspas do texto da reforma. Regulamentação do trabalho intermitente, né? Esse é um problema que está sendo discutido à beça, né, na literatura sobre política social e mercado de trabalho, em termos da precarização das relações de trabalho. O trabalho intermitente é um trabalho que não assegura ao trabalhador uma certa quantidade de horas mínimas que seja suficiente para garantir a sobrevivência dele, né? Na Constituição, eu fui procurar se o salário mínimo podia ser salário horário, porque a prática brasileira é salário mensal, né? Oi? Na Constituição, define o valor horário? Uma carga padrão. Tá, porque eu baixei todo o artigo sobre o salário mínimo da Constituição, não tem nada sobre período. Mas a Constituição vincula o salário mínimo à garantia da vida, né, do trabalhador e da sua família. Então, imagina, se você calcula, se o salário mínimo passa a ser o salário mínimo horário, e o empregador dispõe para aquele empregado de uma quantidade pequena de horas, provavelmente ele não vai conseguir, né, a remuneração suficiente para garantir a sua vida e a vida da sua família. Então, questões que deixam a gente um pouco, bastante, né, preocupados. Dispensa coletiva sem acordo ou convenção coletiva, ou sem autorização da entidade sindical. Contribuição sindical não obrigatória para empregados e empregadores. Essa questão da contribuição sindical não ser obrigatória, eu acho que é uma questão que merece realmente discussão, né? Quer dizer, a obrigatoriedade merece discussão e a não obrigatoriedade também, porque a ideia é que você, né, viabilize um esquema de financiamento da representação dos trabalhadores. De outra forma, essa representação simplesmente não vai existir, né? E se ela depender da contribuição voluntária individual, cai naquele problema que você falou. Se o cara nem conhece o sindicato, né, qual é a chance, a probabilidade que ele vai ter de realmente concordar em contribuir para um sindicato que ele sequer conhece? Então, aqui a gente está inviabilizando financeiramente uma representação que, de novo, obviamente não é ideal, é que existe no Brasil, há várias críticas que a gente pode fazer, né, mas que a existência disso é uma instituição importante para equilibrar as relações entre capital e trabalho. De novo, prevalência do acordo coletivo sobre convenção coletiva sempre, mesmo que esse acordo estabeleça condições de trabalho e direitos que não sejam, no caso, favoráveis ao empregado. Porque a ideia que estava na CLT era o contrário, né? A convenção coletiva prevalece sobre o acordo coletivo para que prevaleçam melhores condições de trabalho e direitos para o empregado. E, finalmente, a questão da terceirização de qualquer atividade da empresa, né? Essa questão da terceirização da atividade da empresa, um texto que eu li recentemente,
trouxe um problema que eu não tinha pensado, me pareceu bastante grave, né? Quando você terceiriza, né, a mão de obra que você vai usar na sua empresa, para uma empresa que essa sim vai estabelecer vínculos, né, empregatícios com essa força de trabalho, normalmente o que acaba acontecendo é que essa relação ela se estabelece entre empresas grandes, que são as contratantes dos serviços do trabalho, e as empresas que são as provedoras, em geral, são empresas pequenas. Então, você tem uma miríade de pequenas empresas concorrendo umas com as outras, né, e, do outro lado, você tem as empresas grandes que compram esses serviços. Normalmente, o que acontece nesse tipo de situação é que a capacidade de monitoramento e fiscalização das relações de trabalho é muito menor, né, no plano dessa miríade de empresas aqui. Né? Então, já tem dados mostrando que são empregados que ganham menos, por exemplo, que outros que permaneceram nas relações empregatícias da empresa-mãe, né, tem salário melhor, carreira melhor, maior estabilidade, enquanto que o pessoal que é fornecido via empresa terceirizada tem relações muito mais precárias, salários muito mais baixos. Tá? Há vários problemas de segmentação, não sei se esse é o termo correto, porque eu não sou especialista no mercado de trabalho, que são criados em função dessa terceirização da força de trabalho, a compra de serviços por parte de empresas maiores. Em geral, também, esses trabalhadores tendem a ser menos sindicalizados, né? Há dados mostrando isso. Bom, eu não consegui achar muitos textos fazendo uma avaliação, né, do impacto da reforma nesses 6 meses que ela já está durando, mas um texto desse trio aí, a Ana Luísa Oliveira Vasques e Souza, não me lembro o prenome, concluiu que, depois de 6 meses de reforma, você teve um impacto de aumento da inatividade, não sei se você confirma isso, e uma pequena recuperação do emprego que foi principalmente informal, né? Teve um ligeiro aumento nos postos formais de trabalho, que teria sido proveniente, pelo menos em parte, do trabalho intermitente. Mas esse trabalho, isso eu tinha visto na Folha de São Paulo também, esse trabalho intermitente não tinha convocação para o trabalho, quer dizer, você tinha um vínculo, né, a relação do vínculo, mas você não tinha as horas garantidas para o trabalhador. E aqui eu acho que entra um tema bem interessante, que é levantado pelo Atkinson, que a questão do desemprego não é só a questão do emprego, né? Quer dizer, não é só você pensar uma política de expansão do emprego para reduzir o desemprego, mas também é você se preocupar com a questão da remuneração, que é um tema que o Saboia coloca no seu índice sintético, né? E não necessariamente a remuneração média, mas a remuneração do trabalho daquela relação empregatícia, né? E isso estaria acontecendo um pouco, a gente observa nas reformas que estão já acontecendo nos países avançados, em que você está tendo uma expansão do emprego, o caso alemão é muito ilustrativo disso, numa área que eles chamam de mini-jobs, que são empregos extremamente precários, com remuneração muito baixa, que está gerando o fenômeno da pobreza no trabalho, né? Que era uma coisa lá do século XIX, que o século XXI está ressuscitando, né? A questão do working poor. Bom, então, teve realmente, nos países avançados, um processo importante de desregulamentação, que acontece após os anos 1990, mas a gente tem que observar lá que eles têm estabilizadores automáticos muito mais importantes que os nossos. Seguro-desemprego com taxas de reposição altas, com tempo de duração maior, assistência social. No caso alemão, até na reforma Hartz, você tem uma combinação entre o seguro contributivo e assistência social. Você tem subsídio ao empregador para trabalhadores menos qualificados, ou subsídio ao empregado, você tem políticas ativas de mercado de trabalho, que estão preocupadas em colocação do trabalhador, em treinamento do trabalhador, você tem empregos de último recurso, que são providos pelo governo, ou seja, um leque, né, de políticas e de intervenções que vão, de algum modo, mitigando os efeitos deletérios assim, da questão da desproteção do trabalho, né? Curiosamente, quer dizer, faz todo sentido, junto com essa desregulamentação que aconteceu, e portanto, o aumento da flexibilização do mercado de trabalho, que veio com essas políticas de desregulamentação, veio também uma adoção do salário mínimo por vários países que não adotavam o salário mínimo, né? Tem trabalhos da OIT mostrando isso, da OECD também, e aqui é notável o caso da Inglaterra e o caso da Alemanha, né? A Alemanha tinha feito as reformas de desregulamentação em 2004, 2005. Isso teve um impacto bem... enfim, a gente vai ver algumas avaliações, aí, inclusive do Fundo Monetário Internacional, entre elas a questão do aumento do setor de baixos salários na Alemanha, né? E, com a grande coalizão que se formou em 2014 e 2015 na Alemanha, foi reintroduzido o salário mínimo. Portanto, com a preocupação com a questão da pobreza no trabalho, né?
E aqui eu acho que aparece um tema interessante, que é como que as reformas trabalhistas, por mais que elas tenham andado na via da desregulamentação, elas têm um componente político que, normalmente, ele é eclipsado na discussão brasileira. Né? São reformas que, em geral, foram feitas com os sindicatos participando, né, da concepção dessas reformas. Então, esse é o caso, por exemplo, da reforma na Dinamarca, que criou uma política chamada Flex Security, né, não sei se vocês já ouviram falar dessa política, em que você combinou flexibilidade do mercado de trabalho com seguridade social. E isso foi pensado junto com os sindicatos. Né? Então, essa questão do como também fazer a reforma é uma questão que parece ser importante. Né? Importância, portanto, da política de concertação. Talvez seja uma tradição que a gente precise desenvolver aqui no Brasil. Provavelmente, se a gente consegue envolver os sindicatos em pensar políticas mais abrangentes, talvez eles passem a se comportar melhor, né? Um viés menos corporativo, eventualmente. Né? Bom, queria mostrar aqui um paper recente sobre o impacto da desregulamentação do mercado de trabalho nos países avançados sobre a desigualdade. Esse é um paper que saiu do Cambridge Journal of Economics, desse italiano, Tridico, de 2017. E aqui eu só vou trazer uns gráficos rapidamente para a gente ver o que aconteceu, por exemplo, com a parcela salarial. Tá? Em 1980, 1990 e 2010, aqui Estados Unidos, Europa 15, Grã-Bretanha, Itália, Alemanha, França. Aqui a gente tem, basicamente, só a parcela salarial, e como a parcela salarial foi encolhendo, né, em todos os casos. Isso aqui é um conjunto de países selecionados a partir da análise empírica feita por esse autor. O que aconteceu com a desigualdade? O coeficiente de Gini aumentou entre 1985 e 2012 em todos os países. Aqui a média da OECD. E aqui ele começa a um pouco explorar suas hipóteses para isso ter acontecido. Por exemplo, ele observou o que aconteceu com a densidade sindical. Né? Em média, ela caiu nos 34 países do OCDE, desde 1990 até 2013, ela vem declinando. Esse gráfico mostra como que a parcela da renda que vai para os 10% mais ricos, que é o vermelhinho, tá? Parece ter uma relação simétrica em relação à densidade sindical, né? Aqui tem uma sugestão, então, de uma certa correlação, né, entre a força e a densidade de sindicatos e o que está acontecendo com a desigualdade medida com uma parcela que vai para os 10% mais ricos. Aqui ele faz uma outra correlação também, aqui a gente tem o índice de Gini na vertical, e aqui embaixo a gente tem um score para várias instituições de mercado de trabalho, e você vê que países com instituições de mercado de trabalho mais fortes têm um índice de Gini menor, e o contrário acontece aqui. Os índices de Gini maiores estão associados a países com menores índices de instituições de mercado de trabalho. São 10 indicadores que ele usa aqui. Aqui a gente vê o que está acontecendo com a proteção ao trabalho, né, em 34 países da OECD, que também é um indicador sintético que ele usa, e mostra a redução dessa proteção nos países desenvolvidos. E aqui, para finalizar, é uma matriz de correlação. Né? Como que o Gini se correlaciona com várias coisas? Isso aqui seria o gasto social, aqui é densidade sindical, aqui são as instituições de proteção do trabalho, e aqui a financiarização. Né? E aí a gente vê claramente a relação entre o Gini e as instituições de proteção do mercado de trabalho. Né? Uma relação negativa. Né? Quanto mais baixa a proteção, maior o Gini. Né? Oi? Negativo é bom. Né? Não, está mostrando que a desproteção aumenta a desigualdade. Né? A desproteção aumenta a desigualdade, assim como a mesma coisa acontece com a densidade sindical. Né? Quanto menor a densidade sindical, maior o Gini. Quanto menor o estado de bem-estar, maior o Gini. São relações negativas. Então, eu achei bem interessante esse número aqui, porque isso responde um pouco a pergunta que eu tinha, mas eu acho que é uma pesquisa que pode ser feita também para outros países, para o Brasil, por exemplo, regiões menos desenvolvidas, de qual o impacto que legislações que desprotegem, que diminuem o grau de proteção do trabalho, devem ter sobre a desigualdade. Então, são perguntas e preocupações. Né? Bom, falar rapidamente sobre as reformas Hartz na Alemanha. Essas reformas foram reformas no sentido da desregulamentação do mercado de trabalho,
foram bastante fortes, por exemplo, diminuir o tempo de duração do seguro-desemprego, a taxa de reposição, usar mais assistência social para o trabalho do que propriamente os benefícios contributivos. E essas reformas, elas tinham como propósito diminuir o desemprego na Alemanha, que estava muito alto, né, nas vésperas da introdução dessa reforma. Acho que chegou a 9,5% a taxa de desemprego na Alemanha nesse período. Tá, já estou acabando. Então, avaliações que a gente conseguiu ver por aqui. Houve, sim, um crescimento do emprego na Alemanha, mas aumentou o setor de low wage também no país, né? E a proporção de trabalhadores em empregos inseguros com aumento do risco de pobreza. As reformas não fizeram nada para aumentar a produtividade do trabalho, se concentraram na flexibilização do mercado de trabalho. Isso também é um problema da nossa reforma, né? O sucesso alemão depois de 2004 se deve, em parte, segundo uma das avaliações, ao boom econômico nos mercados emergentes, porque havia pessoas que diziam que o sucesso alemão tinha a ver com as reformas de regulamentação do mercado de trabalho, e aí alguns trabalhos empíricos mostram que a participação principal foi do boom econômico nos mercados emergentes e a política salarial não teria sido um fator decisivo. Na verdade, a política salarial teve um impacto macroeconômico complicado, porque ela reduziu o consumo doméstico e provocou, incentivou a exportação de capitais, que levou a problemas de endividamento na zona do euro, levou a bolhas e contágios. Então, há toda uma história macroeconômica aí relacionada também à reforma trabalhista. Eu trouxe aqui 3 avaliações para a gente ver rapidamente e eu vou finalizar aqui a minha participação. Bom, a primeira é de um paper do Christian Odendahl, do Centro para a Reforma Europeia, em que ele diz o seguinte: os sindicatos, os conselhos... desculpem, é o próximo, na verdade. Esse é de um paper do Fundo Monetário Internacional sobre as reformas Hartz. Em 2003 e 2005, a Alemanha fez várias reformas de mercado de trabalho, que foram seguidas por um declínio grande e persistente no desemprego. Os elementos-chave dessas reformas foram um corte nos benefícios de longo prazo para os desempregados e uma maior exigência de busca de emprego e obrigações de aceitação relacionadas a esses benefícios. Aí, usando aqui uma base de dados bastante ampla, né, da administração da Social Security alemã, o paper encontra que as reformas estavam associadas com uma queda nos ganhos dos trabalhadores que estavam voltando ao emprego, de um desemprego de curto prazo, em relação àqueles que estavam empregados há muito tempo. Ou seja, quem reentra no mercado de trabalho, reentra com uma remuneração menor. Então, isso preocupa pela questão lá da pobreza no trabalho, que eu tinha feito referência antes. Esse é uma outra avaliação desses 2 autores, o Jake Bradley e a Ellen Kugler, em que eles avaliam o comportamento das firmas e trabalhadores e tal. Bom, o importante aqui é que, em relação, contrário a achados anteriores, a avaliação deles mostra que as reformas Hartz marginalmente reduziram o desemprego ao custo de uma pronunciada redução dos salários. Então, acho que essas são coisas que a gente precisa realmente se preocupar, né? Bom, essa parte sobre o welfare state a gente pode deixar para discussão, senão a gente vai acabar não tendo tempo para nada, né? Obrigada.